O nosso entrevistado de hoje é o senhor Reinaldo Liana. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite. Olha, nós estávamos conversando aqui antes da gravação. O senhor Reinaldo Liana nasceu aqui em Laranjal Paulista mesmo? Nasci em Laranjal Paulista em 18 de maio de 1949. Eu morei uma época no Paraná, quando o primeiro ano meu de escola eu fiz no Paraná. E depois eu vim para cá, estudei aqui em Laranjal, estudei no SECA, estudei no Quinzinho e fiz faculdade em Tupã. Estudei no Colégio das Freiras, onde eu guardo bastante recordação e bastante conhecimento. E é interessante que o senhor estudou no Colégio das Freiras nos últimos 2 anos de funcionamento, né? Infelizmente foi só nos últimos 2 anos. Eu queria estudar antes. Queria ter entrado antes para me estudar no Colégio das Freiras pela formação que eu adquiri lá. E depois o senhor foi fazer faculdade, depois virou professor. Depois eu fiz faculdade, fiz pedagogia em Tupã. Eu e mais algumas colegas daqui. Eu sempre sonhei em ser professor. Eu me espelhava muito nos meus professores. Qual que é a relação do senhor agora com a Escola Mônica? O senhor estava me contando que aqui onde nós estamos funcionou a escola no tempo inicial, né? As crianças daqui desse bairro, eles iam estudar no SECA. E eu achava um absurdo ver aquelas crianças pequenas, de 7 anos, 8 anos, ir para lá. Daí eu fui atrás, consegui com o prefeito, na época o Air. Nessa época eu já dava aula, eu já tinha uma classe da prefeitura, que eu dei aula no Jequitaia, dei aula por aí, picadinho por aí. Daí eu conversei com o Air e com o Vicente foi. Conversei com o Vicente, se ele não queria abrir uma escola na minha chácara, eu cedia para ele. Então funcionou 6 anos aqui. 4 anos eu cedi de graça. Depois os 2 últimos anos que ele me pagou um pequeno aluguel. E depois foi para lá, daí foi construída. Daí que mudou para lá. Daí o professor Air Pires de Campo, ele conseguiu fazer a Mônica. E o que o senhor hoje em dia é aposentado, mas o que foi ser professor, né? Poder passar o ensinamento do senhor para os alunos. Sempre gostei de criança. Então eu vivia sempre junto com as crianças. Então aquilo foi entrando na minha cabeça, mas desde criança eu sempre falava que eu gostaria de ser professor. E estudei para professor. Muito bom. E ensinou muitas crianças, né? Tem bastante gente aqui que eu conheço, que eu dei aula. Eu dei aula para bastante gente. Muita gente dei aula. Eu lembro do senhor, desde quando eu estudava lá na Mônica. O Eric, que está nos ajudando aí atrás, o senhor deu aula para a mãe dele também, né? Que ele estava nos contando, né? Ah, Suzana. Olha que interessante. Mas eu estou lembrado da Suzana, sim. O senhor tem uma história muito importante aqui no nosso município, né? Então, em todas as missas também que são celebradas pelo aniversário da Escola Mônica, também o senhor sempre está lá, porque o senhor faz parte da história também, né? Eu não deixo de rezar por essa escola. Eu rezo todos os dias para essa escola, para esses alunos, para esses professores que foram meus colegas, porque eu acho que a religião tem que estar embutida junto, tem que estar dentro da escola, dentro do professor. Tanto é que eu dei muitos anos aula de catecismo aqui, não sei, para você eu nunca dei. Não. Mas eu dei aula 8, 10 anos de catecismo. Fui catequista aí um bom tempo, uma boa. São uns bons momentos, né? Bom momento. Bem, e o interessante é que onde o senhor passou estudando, depois o senhor voltou a dar aula, né? Eu voltei a dar aula. O SECA, Quinzinho. SECA, voltei a dar aula. Dei pouco tempo, mas dei na Maristela também. Eu gostava muito, aliás, eu gosto muito de escola, né? Sempre gostei de escola.
Entendi. O professor que não gosta da escola é porque ele deve estar mentindo, porque se ele não gostar, ele não é professor, né? Tem que amar o que faz, né? Ali? Tem que amar. Olha, senhor Reinaldo, eu agradeço de coração o senhor, muito obrigado. Foi um bate-papo muito legal sobre o resumo da história do senhor, um professor muito dedicado aqui do município de Laranjal Paulista, viu? Uma gratidão eterna. Eu agradeço de coração. É a hora que eu precisar de alguma coisa, o professor está à disposição. Muito obrigado. Deus abençoe sempre. Amém.